Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão. Está chegando o Pulso Empreendedor com Mark Doubles e Vinícius Chaves. Bom dia! Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. O Pulso está diretamente aqui da Mix FM todas as segundas-feiras pela manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica lá e segue o Pulso no @Pulso Empreendedor e você fica sabendo das novidades e interage também com a gente. Falando um pouquinho do nosso tema de hoje, né, Vinícius? A era da informação hoje, com excesso de conversa, notícia, começa a gerar até uma sobrecarga em alguns momentos, né? A gente acaba tendo uma percepção e acaba, de certa forma, até acumulando trabalhos, algumas pessoas até com certas pendências, né? A gente sempre, quando perguntam pra gente como que tá as coisas, a gente costuma falar, tá corrido, e na verdade tem alguma coisa errada aí na percepção nossa em relação ao tempo que a gente precisa corrigir, né, Malik? É isso mesmo, e alguns resultados disso, né, ansiedade, problemas, dificuldades, e a necessidade da gente, de fato, assim, focar naquilo que a gente quer realmente para atingir os nossos objetivos. E para falar um pouquinho sobre foco, sobre produtividade, a gente recebe aqui no Pulso hoje, via ligação, utilizando a tecnologia também, o Adriano Espanhol. Ele é CEO da Unimble, por muitas vezes mentor também, carrasco, segundo Vinícius aqui do Startup Weekend. Carrasco aí do Startup Weekend, o pessoal ama e odeia o Adriano Espanhol, mas tá, brincadeiras à parte, aí é um baita parceiro do nosso ecossistema aqui de Lages, já participou conosco aqui de 2 Startup Weekend e está conectado diretamente com o nosso ecossistema e contribuindo também. Seja bem-vindo, Espanhol. Como é que você tá, cara? Tá ouvindo bem a gente aí, tudo certo? Fala, pessoal. Tô ouvindo bem vocês. Muito boa tarde, muito bom dia para vocês agora, nesse momento ainda. Cara, estou ouvindo bem. Prazerzaço estar aqui com vocês. Se o pessoal acha que eu sou o carrasco ou não nos Startup Weekends, eu não estou lá muito preocupado. Aqueles que acharem que eu sou uma má pessoa, que eu estou pegando muito pesado, podem me pagar uma paçoca ou um café depois, porque é assim que a gente ajuda as pessoas a darem uma evoluída. Mas, velho, é verdade, Adriano. Cara, brincadeiras à parte aí, você tem contribuído muito aí, a gente fica bem feliz de te receber aqui no Pulso, de ter essa oportunidade, né, de interagir com você e falar um pouquinho sobre foco, né, sobre produtividade, que a gente enxerga que é hoje aí o foco, né, com o perdão da brincadeira, mas é o foco da tua startup também. E aí, já pra gente aquecer aqui o programa, a gente tem a famosa palhinha do Pulso, né? E a pergunta que a gente faz é a seguinte, né? De forma geral, qual que é a maior dificuldade das pessoas para que elas mantenham o foco, né? E consigam atingir seus resultados nas atividades do dia a dia? Como que você enxerga essas dificuldades, assim, em espanhol? Vamos lá. Por que é difícil para as pessoas manterem o foco no dia a dia? Deixa eu dar uma categorizada bem interessante para a gente pensar, e aí vai ficar mais fácil a gente entender por que o pessoal perde tanto foco. Quando a gente fala de foco, a gente fala da nossa capacidade de se concentrar em algo, de manter a nossa atenção dedicada para algo. E aí, nós temos 2 partes nessa frase. Nós temos a parte da atenção, que é normalmente o que o pessoal atribui a foco, a ficar concentrado, a ficar tipo um robozinho, olhando para a parede, olhando para o trabalho, olhando para o computador e não saindo daquilo ali. E temos a parte do algo, que geralmente é negligenciada. Então, em que a gente tem que concentrar? E aí, muitas vezes, o pessoal acha que tem que concentrar em tudo. O que apareceu na frente, a primeira tarefa, o que está na lista, o que decidiu colocar, o que a avó pediu, o que o cachorro do vizinho mandou fazer, essas coisas todas. E aí a galera se perde também. O incrível é que a gente fala muito com relação à concentração. É relevante, é extremamente impactante, e temos coisas que tiram a nossa concentração, a nossa capacidade de manter o foco em algo, mas estatisticamente, pela ciência, pelas pesquisas de produtividade, a maior parte do esforço que a gente joga fora não está em perder a concentração, mas em dedicar a concentração para o algo errado. E aí já é uma concepção bem legal. A maior parte das pessoas está fazendo muito, que nem você comentou ali, que nós temos agora já esse hábito, a cultura de falar, nossa, tô ocupado, tô corrido, tô com muita coisa, como se isso vangloriasse e valorizasse a pessoa. Mas mais da metade disso a gente está jogando fora, está desperdiçando. Então, é bem bacana que a gente tenha essa distinção. A parte de saber em que focar, qual é o algo para o qual merece a nossa atenção. Isso é muito dependente de nós termos uma organização pessoal ou de trabalho clara e que nos motive, que nos leve para um objetivo para onde a gente quer chegar. E aí tem uma série de características em cima disso que faz a pessoa perder
o foco e a atenção nessa área. E tem, logicamente, a área da concentração, de nós conseguirmos manter a nossa atenção dedicada para esse item o qual nós nos dispusemos. Geralmente as pessoas perdem atenção nisso mais pelo ambiente e também pelo cérebro. Cansa, fica muito tempo focado numa parte e acaba disparando. Diga lá. Nossa. Não, dá pra perceber que só na palhinha a gente vai ter um bate-papo muito interessante, né, Malek? Sem dúvida. E a gente vai dar só uns recadinhos aqui pra audiência, né, jogo rápido, e a gente já volta com a nossa entrevista de fato, então aí, Espanhol, fica com a gente aí. Vamos lá, né? A gente está falando hoje aqui sobre foco e os nossos parceiros da Elo Gestão, né? Eles e aqui agora estão com uma nova marca, inclusive, que é a AbiMind. Eles estão evoluindo, estão crescendo. E como a gente está falando, né? Que tal você cuidar daquilo, focar naquilo que a sua empresa faz de melhor e terceirizar as rotinas administrativas, né? Com quem entende, com quem é especialista. Então, a AbiMind cuida de forma moderna, olha, né? E ajuda aí a sua empresa, e você consegue então focar e dedicar mais atenção naquelas atividades que são cruciais aí para o seu negócio, para gerar valor para o seu cliente final. E o bacana é que a AbiMind também está acostumada a trabalhar já nesse modelo remoto, né, com as tecnologias. Isso também ajuda a tua empresa nesse momento desafiador, mas também se precisar presencial, com a devida segurança e os cuidados necessários, a AbiMind também atende. Como se adequar melhor para você. Tem destaque do Pulso também, Tem destaque do Pulso, sim, né? O WhatsApp Business lança recursos aí para auxiliar as empresas da pandemia, né? Com a pandemia, a quantidade de interações comerciais pela plataforma cresceu bastante, o que já vinha acontecendo desde da época em que a gente não tinha o WhatsApp Business, né? A gente ele só fortaleceu e concretizou, né, essa relação comercial das empresas, e aí eles lançaram recursos como, em novembro já tinham lançado o catálogo de produtos, e agora eles aprimoraram, onde você consegue agora compartilhar esse catálogo, colocar link de produtos em outras plataformas, o que dá mais possibilidades então para, né, vendas online, vendas digitais. Também foi lançado agora um QR Code para iniciar uma conversa. O teu cliente não precisa mais ter a sua empresa como um contato lá no WhatsApp, eles conseguem conversar com a sua empresa apenas apontando ali a câmera do celular para o QR Code, já inicia uma conversa. Você pode colocar esse QR Code na fachada da sua loja, em um banner, enfim, você consegue inserir ele, né, de forma digital, e as pessoas começam a interagir com a sua empresa. Além disso, tem outros recursos também, como algumas figurinhas ali, que é algo divertido, mas voltado para a questão comercial. Eu pude ver lá uma que é o seu pedido já está sendo feito, então eles estão inovando para entregar, né, melhores experiências para os seus clientes. E aí também, né, teve aí uma das funcionalidades que ela foi lançada no mês passado, que é a possibilidade de você realizar pagamentos pelo WhatsApp, mas logo na sequência o Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, o CAD, eles suspenderam esses recursos por entender, né, que a novidade poderia causar danos no mercado, a questão da concorrência. Mas segundo o Facebook, né, que é detentor do WhatsApp, o CAD já liberou o recurso e agora está dependendo só do Banco Central para poder implantar, além das melhorias, também o recurso de você poder fazer pagamentos via WhatsApp. O que a gente vê uma resistência, né, sempre por parte do governo federal em relação a esse tipo de mudança, é sempre uma preocupação em relação à tributação também de operações, impostos sobre operações, enfim, mas é uma tendência muito forte. As fintechs aí vêm realmente com muito impulso nesse momento para trabalhar com soluções que também atendam a esse momento diferente que a gente está vivendo agora, o novo normal que todo mundo fala, e essas tendências são fortes. Então, atenção no seu negócio em relação às novas funcionalidades do WhatsApp aí, e também as novas possibilidades de meio de pagamento. Até me impressiona às vezes que ainda tem prestador de serviço na área da saúde, tem gente em diversas áreas que você chega lá para ser atendido ou vai comprar um produto e só aceita dinheiro ou cheque, né? A gente vive no mundo digital, no mundo da tecnologia, tem tanta mudança acontecendo, então fica esperto que isso também é diferencial competitivo dependendo do segmento em que você atua. Mas vamos pro nosso bate-papo aí, aproveitar que o Espanhol tá conosco aqui para falar um pouco sobre foco, é a especialidade dele, com certeza a empresa dele trabalha com isso. E Espanhol, falando um pouquinho com essa questão que a gente vive agora, as pessoas estão mais em casa, com esse momento, é mais difícil manter o foco? Vamos lá, essa é uma visão bem normal da galera. Se eu for ficar em casa eu vou dispersar mais, eu vou me desconcentrar mais. E assim, historicamente, olhando aí por estatística, é exatamente o contrário. As pessoas tendem a conseguir se concentrar mais em casa, tendem a conseguir ser mais produtivas em casa.
chega quase a 20%, ou seja, um número expressivo em termos de produtividade, em termos do quanto você consegue realizar em casa. Acontece que os primeiros dias dessa transição são muito cruéis para a pessoa, porque a pessoa está acostumada a trabalhar em um ambiente, com pessoas ao redor, com um jeito de trabalhar e tudo mais, e chegar em casa jogar tudo pro alto, jogar pantufa pro alto, jogar mochila pro alto, jogar computador pro alto, deitar na cama e ficar lá assistindo Netflix até relaxar. Ou seja, na cabeça da pessoa, a redoma do espaço de casa é um local de descanso. E a hora que a pessoa começa a trabalhar em casa, ela se vê nessa nova situação de fazer trabalhos em casa, o cérebro ainda não viu que, por exemplo, aquela mesa no meio da sala que não tem mais aquela cadeira confortável, nem os colegas passando para ficar buzinando toda hora, não é um local de trabalho. Para ela, aquilo ainda é o local do almoço, da janta, é o local do descanso, do relaxamento, e aí o cérebro demora para fazer essa transição. Então, os primeiros dias de uma pessoa, a pessoa realmente dispersa, tá estranho, o cérebro percebe algo estranho, ela não consegue se situar. Mas ao longo do tempo que a pessoa vai se acostumando com essa nova rotina do trabalho em casa, na média, vamos pegar aí bem certinho, na média da população, as pessoas rendem mais. Por quê? Porque não tem os colegas a todo tempo chamando atenção, não tem alguém zoando, jogando ping-pong do lado, não tem uma pessoa do outro lado falando sobre o futebol, vizinho, amigo, a política, alguma outra coisa. Não tem pessoas se pedindo ajuda com tanta frequência e geralmente essas interrupções do ambiente são o que mais fazem as pessoas perder a concentração em um local de trabalho. Perfeito, Espanhol. Até tem uma coisa que a gente comentava no Pulso outro dia e eu passei por essa experiência da minha empresa, justamente de boa parte da nossa equipe, na verdade no início da pandemia, toda a equipe em home office, né? E somente eu coordenava alguns trabalhos do escritório lá e conseguia gerenciar e, enfim, preferia estar lá pela internet também por outras questões, mas o que a gente percebeu foi justamente o que você apontou, um ganho de produtividade justamente por essa, não haver mais as interrupções. Acaba que o pessoal levanta pegar um café, acaba conversando, toca o telefone, toca o interfone, chega a gente, provoca ruídos, o ambiente de trabalho ele é compartilhado, né? Então não tem cada um sua estação, estão todos num grande ambiente trabalhando juntos, e isso promove um pouco essa questão, mas a gente também comentou aqui no Pulso que o fato de trabalhar em home office também trouxe com mais clareza a necessidade de se apontar para o resultado, para a entrega daquele trabalho. Então as pessoas estando em casa também perdeu um pouco aquela visão do tipo cumprir horas e acabou migrando um pouquinho mais também para tipo, poxa, eu preciso entregar isso hoje, né? Fica mais claro a entrega em si do que o cumprir horário. A gente tem comentado muito isso. Você acha que de certa forma a falta de foco, ela está relacionada também com a falta de objetivos claros, não só para atividade, mas para o macro também, né? Para o estratégico, para aquilo que é do negócio em si. Você acha que falta de foco tem relação com falta de objetivo? Lembra que eu comentei no início que tem duas categorias de foco que a gente costuma não se atentar à segunda, que é saber em que focar? Não só isso está relacionado, como é um dos principais fatores pelos quais as pessoas perdem o foco. Quando você não tem um objetivo claro onde você quer chegar, quando você não tem uma clareza do que você deve entregar, assim que aparece alguma interrupção, assim que aparece uma coisa diferente, assim que a sua cabeça lembra que você esqueceu de entregar aquele relatório para a pessoa X para o cliente Y, na hora a sua cabeça voa para aquela nova tarefa, para aquela nova interrupção, para aquele novo item que está chamando a sua atenção. Ao fazer isso, quando você faz isso, a sua cabeça simplesmente bloqueia o que tinha antes e vai para um cenário novo, e para você voltar para o anterior ele é muito pesado. Por quê? Porque o seu cérebro ele é muito voltado para blocos de atenção. E aí você se perdeu nessas duas jogadas, o que você estava fazendo antes, o que você está fazendo agora. Quando você tem uma clareza de qual é o seu objetivo, fica muito mais fácil de você conseguir organizar o seu dia e se defender desse tipo de situação, porque a hora que chega alguém e fala, viu, me ajuda com isso aqui. Você na hora fala, velho, não vou conseguir te ajudar, velho, eu tô muito ocupado agora com essa outra tarefa aqui. Eu tô muito ferrado com esse outro tipo de trabalho. E quando a pessoa tem essa percepção, a cabeça dela é capaz de fazer essa conta. O que é mais importante nesse momento? Eu só tenho um tempo, eu vou pra cá. Às vezes a gente até acaba dizendo sim pra outra pessoa, por qualquer motivo que seja, por social, por estar devendo coisa pra pessoa, porque gosta de se sentir útil, sei lá o quê. Mas a gente gosta de falar bastante que o teu estômago não te deixa mentir. A hora que alguém vem falar alguma coisa pra você, pedir alguma coisa que não te leva pro seu objetivo,
e você recebe aquela situação e você sabe que aquilo não é prioridade, o estômago dá aquela fervida, dá aquela travada, tipo, você, não era isso que eu devia fazer, por que você jogou isso no meu colo? Agora eu vou ter que pegar e falar que sim, seu chato. O seu estômago sabe, o seu corpo reage. Você só precisa conseguir ouvir isso. O problema, quando a gente está falando do local de trabalho, é que é incrível a quantidade de equipe que não tem clareza de para onde que estão indo. A galera tá tão acostumada a todo dia fazer repetindo aquilo que tem que fazer, que ninguém se pergunta o porquê, ninguém se pergunta se a velocidade ou o formato de trabalho estão adequados ou se poderia melhorar, ninguém se pergunta uma das perguntas mais lindas que existe no modelo de organização de trabalho, que é, dessa minha lista toda de trabalho, o que eu não preciso fazer? Isso é fenomenal. Mas se você não sabe para onde você vai, você jamais vai conseguir fazer esse cálculo. Perfeito. Grandes dicas espanhol. A gente vai fazer um breve intervalo para você que está nos ouvindo. Fica com a gente, é rapidinho. E a gente já volta para o segundo bloco com mais bate-papo aí sobre dicas e a importância de você manter o foco. Produtividade, isso aí. Já voltamos. Até mais. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E nós estamos aqui com o Adriano Espanhol da Unimble, falando de foco, objetivos, resultados, e tava num bate-papo bem legal aí. A gente já vai retomar isso falando um pouquinho. A gente estava falando sobre desempenho, sobre a questão das pessoas manterem o foco, sobre como as distrações no trabalho muitas vezes prejudicam o alcance dos resultados, né? E a falta de clareza que se tem muitas vezes no objetivo, né? Mas falando um pouquinho sobre essa questão e retomando isso, também existe uma influência, Espanhol, das gerações, né? Eu e Vinícius, a gente às vezes conversa sobre como cada geração, né? Cada época foi marcada também por diferentes tipos de estímulos e perfis também de pessoas, né? Então a gente pega a geração X, onde a gente tem aquele pessoal mais paciente, que criava aqueles vínculos duradouros, não que isso necessariamente se torne resultado efetivo, mas parece que tinha uma tendência a ficar mais tempo com a atenção naquele trabalho e talvez até mais clareza em alguns objetivos. A geração Y e Z, que são a geração aí dos millennials e os nativos digitais, já tem uma certa tendência e uma volatilidade do pensamento, assim, parece que preferem a novidade e é difícil manter também a atenção, né? Como que a gente cria uma rotina com esses objetivos claros que você estava falando? Vamos lá. Eu vou só pedir para... Não vocês, né? Vocês já estão com o protocolo e o guia de vocês aí organizado, mas para a galera que está ouvindo aí. As gerações são diferentes? São. Cada um cresceu em um ambiente diferente? Totalmente. O cérebro se acostumou com uma sociedade diferente? Sim. Quer dizer que o pessoal que cresceu lá nos anos 50, 60, 70 é pior para o ambiente de trabalho do que a galera que está agora? Não, não quer dizer isso. Cada lado tem suas características e suas consequências para o bem e para o mal. E a experiência que formou o modo de trabalho e de visão do mundo de cada um traz algumas facilidades. Por exemplo, o pessoal que cresceu lá nos anos 70, por exemplo, a geração X, eles têm maior capacidade de concentração? Cientificamente não, tá? Cientificamente não. O que aconteceu com eles é que eles se acostumaram a não reclamar. O mundo deles era um mundo com menos entidades e agentes externos que te roubavam a atenção. O que tinha na época deles para tirar a atenção? Tinha os colegas, tinha eventualmente uma ligação e tinha eventualmente uma batida de carro na esquina que todo mundo parava o dia inteiro de trabalho para discutir. Agora você tem o quê? Você tem os teus colegas, você tem o chefe, nem tanto, que agora as pessoas têm menos tempo, vamos dizer assim, de ficar em cima controlando se você está trabalhando ou não, embora muita gente tenha essa cultura. Mas tem os seus colegas, tem o celular, tem a impressora, tem o computador. O celular e o computador, cada um deles tem 197 fontes diferentes de interrupção, notificação, chamada, ping, barulho e sei lá mais o que. Agora você tem um ambiente de trabalho um pouquinho mais leve, onde você tem um puff que de repente você tá assim meio cansado, você olha aquele puff te namorando lá da esquina e você fala, vou dormir. Você tem a mesa de ping-pong com a galera jogando, você tem muito mais ativos para te roubar a atenção. Então a tendência nossa é ver, não, a galera mais nova não presta atenção. Mano, nenhuma galera no ambiente atual mantém a atenção muito tempo por conta da quantidade gigantesca
de fenômenos geradores de interrupção. A única questão é que a gente precisa entender o seguinte. No fundo, o cérebro nosso, ele atua da mesma forma, independente de quão velho ou novo você é, de qual geração você veio. Sempre que alguma coisa chamar a sua atenção de forma auditiva, de forma visual, de forma tátil, o seu cérebro vai bloquear um assunto para fugir para outro, porque é defesa. Você não sabe se a pessoa que está tocando no seu ombro é um colega seu ou é um leão na selva. Você sabe que não está na selva, o seu cérebro, no irracional dele, não consegue perceber isso. Você não sabe se o som que começou a aparecer lá no fundo é alguém xingando porque a ação que ele está comprando na bolsa acabou de cair, ou se é um leão que está saindo correndo e vindo atrás de você. Você não tem como saber isso. E aí o que o cérebro faz? Bloqueia o que você está fazendo e vai para aquela outra atenção. Então, como é que a gente consegue fazer disso um processo de foco? Não vou nem entrar tanto na rotina, vamos lá, de foco. Primeiro, o cérebro ele consegue dar conta de poucas coisas, de manter em atenção poucas coisas, mas ele processa só uma coisa por vez. Nós não somos multitarefa, esquece essa bosta, tá? Mas ele tem alguns blocos de atenção que ele consegue visualizar. Depende da pessoa, é de 4 a 6 blocos de atenção que estão ali em momento permanente. Para quem é da computação, pensa aí uma cache, uma memória cache. Beleza. Uhum. O que ocupa esses 4 ou 6 blocos de atenção? Você tem o seu corpo, a sua pele, que está lhe dizendo a temperatura, hoje está meio frio, então o tempo inteiro ele fica lembrando. Você está ouvindo uma música, é um bloco de atenção. Você está olhando para o computador, a visão é um bloco de atenção. E o que você está processando é um bloco de atenção. Qualquer coisa diferente desse cenário ativa uma chamada no cérebro e você vai perder atenção. Isso para qualquer uma dessas pessoas, não adianta. Então o que você pode fazer? Você pode usar esses fenômenos, sabendo que você vai ter agentes que vão tirar sua atenção dos seus arredores, e organizar o seu ambiente para evitar isso. Por isso que o pessoal fala tanto, limpa a sua mesa para você ser mais produtivo. Por quê? O que adianta você estar com a mesa lotada, que está um papel ali do lado, escrito um negócio, você está trabalhando, você nem está percebendo, mas o irracional do seu cérebro colocou um cantinho do olho que está vendo lá, ligar para fulano. E você não percebeu que você fez isso. Mas enquanto você está digitando o teu documento, ele, pum, bateu o cantinho do olho lá, você, esqueci de ligar para a pessoa. Puta merda. Você próprio provocou isso. Quando você tira todas as coisas da sua frente, você já facilitou o teu foco. Quando você coloca uma música, beleza, vou colocar música para eu trabalhar melhor. De repente você está dançando calypso no meio do escritório. Por que você vai colocar uma música que você vai querer cantar, vai querer dançar? Se bem que não sei se o pessoal vai querer dançar calypso. Mas tudo bem. Mas por que você vai colocar uma música dessa? Coloca uma música instrumental ou coloca uma música, sei lá, em hindu, que você não conhece nada da letra e você vai curtir somente a melodia. Por quê? Porque daí você consegue realmente usar isso como um fenômeno de bloqueio dos arredores. Tá? Isso já vai te ajudar muito a manter a concentração, manter os seus blocos de atenção naquilo que você quer ter bloco de atenção. Por isso que às vezes é tão comum da pessoa, eu vou fazer um trabalho. Vou fazer um trabalho e aí tem um monte de coisinhas que já estão me incomodando. Eu esqueci de lavar uma xícara depois que eu fui tomar um café, eu esqueci de pegar tal coisa, eu tô sentindo um pouco de frio, talvez eu pegue uma luva. A pessoa decide trabalhar e ela começa a trabalhar quase 1 hora depois, de tantas outras picuinhazinhas que ela faz no dia a dia. É o processo dela de limpar a mente para poder se dedicar. Não é errado, tá? Talvez demorar 1 hora para isso seja, mas não é errado você passar por esse processo. É uma forma de você fazer isso. Outras coisas que ajudam demais, você falou ali de fazer rotina, depois eu entro no assunto de como criar uma rotina. Mas a beleza de ter uma rotina é que ela te facilita a evitar essas perdas de atenção. Por exemplo, se o dia é todo louco, você não tem padrão nenhum, a cada momento é uma loucuragem qualquer, você já fica permanentemente esperando qual vai ser a próxima bucha. Esperando o que vai ser a próxima coisa que vai explodir do seu lado. Então você vira quase que um bombeiro, né? O cara, que aquela comparação que o pessoal faz muitas vezes de você ficar apagando incêndio. E muitas vezes a demanda dos outros, né? Como você citou no início do programa, aquela coisa do cara vem com um problema, te joga no colo e você acaba abraçando pra querer ser solícito, se sentir útil. Acaba muitas vezes perdendo o foco justamente pra fazer algo que é do outro. E aí tem a sensação no final do dia de que fez um monte de coisa, mas não atingiu nenhum resultado, muitas vezes esperado do teu setor, do teu negócio, da tua empresa, ou até da tua vida pessoal, né? Exatamente. Não é, às vezes,
é bagunça dos outros. É praticamente sempre a bagunça dos outros, tá? Só não é bagunça dos outros em 2 cenários. Só não é bagunça dos outros quando é uma falha sua e ela voltou contra você, e ela vai voltar contra você, então tente não errar, tá? Senão você tá ferrado. Ou quando tá vindo um meteoro e realmente você tem que pegar e sair correndo, porque daí o negócio tá ferrado. Ou seja, como o meteoro não tem nada previsto que vai acontecer agora, e como você é o responsável pelas coisas que você está fazendo e pelas consequências do seu trabalho, a maior parte das bagunças é realmente dos outros. Então, acha uma forma de evitar isso, de se bloquear. Galera, quem está precisando de alguma coisa, me manda no e-mail, me manda no WhatsApp, depois eu respondo, anota aqui a mensagem que depois eu vejo. É uma forma de você se bloquear. Pega uma sala no escritório e vai naquela sala e se isola e fala, não, estou em reunião. Não tá em reunião nada, velho, só está precisando terminar um documento. Se isola para isso. E aí você falando isso, Espanhol, eu já consigo imaginar assim que a empresa como um todo ela precisa também favorecer para que as pessoas possam ter mais foco, para que elas possam ser mais produtivas, né? E aí um tema que a gente tem debatido bastante também aqui com o Malik, né, nas nossas conversas, é justamente de, além de você conseguir, né, desenvolver essa habilidade de ter foco, de se concentrar, de encontrar o seu melhor método para conseguir ter produtividade, tem aquela de você também respeitar as outras pessoas, né? E não ser invasivo, não ser inconveniente, né? Como que você vê essa questão? Para dar uma dica para nossa audiência, né? O que a gente pode perceber no nosso dia a dia que a gente está fazendo errado e a gente talvez esteja atrapalhando outras pessoas também, né? E aí a nossa própria empresa, de forma geral, passa a ser mais produtiva até também, complementando, né? A pergunta do Vinícius, porque às vezes na sede de alcançar o nosso objetivo, a gente acaba sendo invasivo, né? Acaba atrapalhando os outros, né? Boa, vamos lá. Vocês estão inspirados hoje. Então vamos pro processo. Cara, a hora que você tá ali no seu ambiente de trabalho, e aqui eu tô falando ambiente, pode ser na sua casa, pode ser na sede, tá? Porque pros 2 cenários interferem. Você já deve ter visto algum meme na internet, onde chega ali, você chega pra uma pessoa pra falar e tá lá escrito, colado nas costas dele, estou extremamente atarefado com algo extremamente importante. Regra número 1, não me incomode, mesmo que seja urgência. Regra número 2, leia a regra número 1. Ponto. Tá? Por que a pessoa faz isso? É um exagero, é um extremo, é sei lá o que. Beleza, pode até ser. Mas a pessoa conseguiu perceber do tipo, dificilmente alguma coisa dos arredores é tão impactante a ponto de me interromper. E para aquelas pessoas que gostam de falar, não, eu sou bombeiro, as coisas dependem de mim. Velho, provavelmente você que provocou isso. Tem formas de você evitar que tudo dependa de você e passe por você. Você consegue fazer a equipe ser produtiva sem ser por isso. Então, vamos lá. Quais são os fenômenos para isso? Geralmente, quando alguém precisa da ajuda do outro, que é um dos maiores motivos de interrupção, das duas uma. Ou tá falhando a comunicação, e aí eu não sei de algo, ao não saber de algo eu preciso ficar cutucando os meus colegas até saber dessa informação para eu poder tomar uma decisão, para eu poder fazer o meu trabalho. Esse fenômeno eu não sei de algo, pode chegar a custar em alguns locais de trabalho 2 horas por dia da pessoa. A pessoa, antes de fazer o trabalho, ela leva 2 horas só levantando informações, pesquisando no Google, falando com os colegas, até poder fazer o trabalho dela. Então, galera, comunicação é relevante, é por isso que o Scrum é tão lindo, o modelo Scrum, porque ele faz as pessoas se comunicarem logo de manhã. Primeira parte. Outros motivos pelos quais as pessoas se interrompem tanto. Porque eu dependo de uma tarefa de alguém e esse processo não está bem sincronizado. E aí, tô precisando da minha tarefa agora. O fulano, me passa aí as coisas que eu tô precisando pro trabalho. E aí o fulano olha pra mim e fala, cara, eu vou fazer essa tarefa às 4 da tarde. Eu não vou fazer agora. Tô com outra coisa mais importante. Então isso foi um desalinhamento, tá? Que fez com que as pessoas, uma precisasse interromper a outra. Interrompeu já vai um tempo perdido ali de qualquer forma, fora o tempo que precisa ficar esperando para a pessoa fazer a tarefa. Outro fenômeno, que a gente falou, tem bombeiro, né? Cara, é ruim o bombeiro, por quê? Porque a pessoa fica o tempo inteiro se estressando, passa o dia inteiro trabalhando, fazendo o trabalho de outras pessoas e não faz nada do seu, tem um monte de estresse em cima disso, fica só com... Quando você passa o dia inteiro resolvendo coisas estressantes, logicamente que você vira uma pessoa estressada, e aí isso em termos de nervo, estômago, gastrite nervosa, essas coisas, tem um impacto severo no corpo. Aí dá um burnout, ninguém sabe por quê. Mas, cara, por que todo mundo tá precisando passar por você? Você tá, por algum acaso, impedindo que a sua equipe seja capaz de trabalhar sozinha?
você está com algum processo onde você não está seguro do que a equipe esteja fazendo da forma adequada, e será que não tem uma forma de você treinar ou garantir que essa equipe possa trabalhar sozinha? Será que você está compensando de trazer para você o que você tem medo que as pessoas fazem? Que nem o pessoal costuma falar bastante, a galera está soltando coisas sem qualidade, já teve caso que a galera me roubou, já teve coisa sei lá o quê. Beleza, mas o seu processo não está permitindo isso? Será que você não consegue fazer mecanismo para evitar isso, para não te sobrecarregar? Ou, pior ainda, será que isso não te dá uma noção de importância que alimenta o seu ego e você fica feliz de ser uma pessoa tão importante assim, sem perceber o quanto você está se ferrando com isso, o quanto você está se sobrecarregando com isso, o quanto isso está destruindo o teu corpo e o quanto talvez o crescimento da sua equipe e da sua empresa esteja limitado ao quanto você dá conta de despachar? Aí você vai falar, nossa, isso quer dizer que eu sou bom, que eu sou importante. Não, quer dizer que você é um gargalo, quer dizer que você é a porta que está fechada impedindo que a sua empresa cresça. Cara, tem outras formas. Você não precisa sobrecarregar tanto. Então, tem bastante detalhezinho pra gente conferir aí nisso. Tem tanto detalhe que eu acho que merece um novo programa, um segundo programa, vamos dizer assim, uma parte 2 aí dessa questão de foco, pra gente falar um pouquinho mais de rotina, falar de objetivo, falar de hábitos também, de como a gente consegue consolidar todos esses conceitos também na nossa vida. Muito obrigado, Adriano Espanhol, por estar conosco aqui. Bacana também, numa outra oportunidade, falar um pouquinho também da sua empresa. E obrigado, então, deixa teu abraço aí, teu agradecimento também, fica à vontade. Boa, galera. Nossa, foi rápido o negócio. Pensei que Foi. levaria mais tempo ainda. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Podemos fazer, sim, uma nova conversa. Eu falei que a pauta era grande, então a gente pode fazer uma segunda conversa sobre como que a gente melhora os nossos hábitos, sobre como que a gente melhora a forma como a gente se organiza para a gente conseguir entregar mais resultado a hora que vocês quiserem. Para quem está ouvindo aí, pegue o celular de vocês, vão lá em qualquer store de qualquer sistema operacional que vocês estejam usando e baixe o Nimble, que daí lá você vai conseguir ter uma forma de colocar o seu objetivo do dia, priorizar seu dia e aprender a ter mais foco. Então a gente fez uma ferramenta exatamente para isso. E estamos sempre à disposição para colaborar com o ecossistema de Lages e para tirar qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tenham. Chama a gente nos nossos canais que a gente está felizote de ajudar vocês. Galera, muito obrigado e um ótimo dia para vocês. Valeu, Espanhol. Obrigadão pela tua participação aí, cara, e tamo junto e vamos marcar assim essa segunda parte do programa porque tem muita pauta pra gente falar ainda. Um agradecimento especial aos apoiadores desse programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital e Audicom Soluções Contábeis. Um grande abraço, boa semana, segue o pulso.